Olá, eu sou Paula de Castro Nunes, doutora em saúde coletiva, e hoje vou trazer esse tema super interessante, que é os indicadores de saúde, né? A gente pode tratar aqui sobre os indicadores epidemiológicos e de que forma eles vão, então, trazer para a gente informações fundamentais para a gente fazer uma política de saúde mais trabalhada, né, e baseada em evidências científicas, evidências epidemiológicas, que são a base do nosso sistema de saúde. Tá? Vamos lá. Então, os indicadores de saúde, né, eles são informações que são trazidas a partir da coleta de dados, tabulação, né, e organização estatística, né, e aí a gente faz uma série de cálculos para gerar, então, essas informações que são fundamentais para que a gente possa gerar, políticas baseadas, então, nessas evidências, né? O que é, então, um indicador epidemiológico? Né? O indicador epidemiológico, então, eles são essas medidas, síntese, por quê? Porque eles resumem informações, né? Por isso que ele é síntese. Então, que revelam um determinado aspecto epidemiológico da situação de saúde de uma população específica. Tá? Eles são construídos com base em observações quantitativas. Significa o seguinte, lá, por exemplo, para criar uma clínica de família, antes da criação de uma clínica da família, que a gente faz em termos de organização do sistema? Né? A gente pede, então, os agentes comunitários de saúde, eles vão fazer essa abordagem inicial junto aos enfermeiros, né, junto aos gestores, e eles vão, então, naquele território, coletar esses dados casa por casa, família por família. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de situação, né, ou diagnóstico situacional em saúde. Né? O que significa isso? Você vai fazer um diagnóstico daquela situação de saúde daquele território específico, que pode ser, por exemplo, um território mais vulnerável, né, de pessoas que moram, por exemplo, numa região mais empobrecida, ou de uma região, por exemplo, de uma cidade, né, de um ambiente urbano normal, e aí a gente consegue, então, trabalhar essas informações de uma forma mais precisa e levar para aquela população o que eles realmente precisam em termos de saúde, né? Qual é a demanda deles? Então, assim, se você vê ali que é uma população que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso, né, a esgotamento sanitário, enfim, que o lixo está ali na vida das pessoas, né, como algo transitório ali, que o tempo todo as pessoas transitam ali em volta daquele lixo, né? Isso tudo vai gerar um cenário para a gente, epidemiológico, super fundamental para que a gente possa traçar uma política pública bem específica para as necessidades daquela população, né? E por isso que, então, são tão importantes os indicadores epidemiológicos, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse painel de indicadores epidemiológicos, tá? De que forma esses dados são consolidados pelas secretarias de saúde, né? Tanto municipais, estaduais e também pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também trabalha com esse tipo de gráfico, né? E aqui, no caso, são dados de distribuição geográfica, né? Que é muito bacana da gente conseguir avaliar qual é a localidade que tem maior necessidade de saúde, enfim, que tem maior número de casos. Aqui, nesse caso específico, eu trouxe, então, um painel de tuberculose do estado do Rio de Janeiro, tá? Ele foi consolidado, ele é um painel realmente do governo, né? Ele foi consolidado aqui, ó, pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, né? Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, tá? Do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui eu tenho o estado do Rio de Janeiro. Esse é um mapa do estado do Rio, né? Nesse mapa, o que eu consigo ver aqui, né? Eu consigo ver uma série de questões. Eu consigo ver que, primeiro, a população residente é de 16.055.134 pessoas. Isso eu trouxe de onde que eu trouxe essa informação? Isso aqui é censo demográfico, isso aqui é IBGE, tá? Depois eu tenho aqui o PIB, que eu também acho no site do IBGE, tá? Mas eu também acho no site, por exemplo, do IPEA, tá? Que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Eu também, esses dados principalmente de IDH, de PIB, né? Eu consigo encontrar principalmente nesses sites, né, que são sites governamentais, são sites confiáveis e que a gente trabalha dessa forma, tá? Então, a gente trabalha sempre com dados governamentais, com dados realmente precisos e confiáveis,
tá? E além disso, a gente tem aqui a densidade demográfica. Então, são quantos habitantes por quilômetro quadrado, tá? Que eu sei por causa disso aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, eu sei que existe uma densidade demográfica grande, tá? É uma região, né? O estado do Rio de Janeiro, ela é uma região que, apesar da gente ter algumas regiões agrícolas, né? E tudo isso, a gente tem uma concentração de pessoas muito grande por quilômetro quadrado, né? Diferente, de repente, de outras regiões. E que a gente vive em meios, né? A população, ela está organizada e concentrada no meio urbano, né? Não é tanto assim no meio rural. A gente teve, né, uma transição demográfica, né, e epidemiológica muito grande no século passado, principalmente. Houve essa transição, né? O nosso país era um país meramente rural, né? E ele foi transicionando, né? Ele foi trazendo, a população, ela foi vindo cada vez mais para as cidades, e hoje em dia, quase 80% da nossa população, ela vive realmente em cidades. O que isso traz para a gente informação? Por que isso é importante saber, esse contexto todo? Né? Para que é importante isso para a gente? É importante para a gente entender a dinâmica da nossa população e de que forma também as doenças, elas se relacionam com isso. Porque antigamente a gente tinha doenças relacionadas, por exemplo, ao meio rural, então a gente tinha doenças principalmente concentradas, né, em doenças infecto-parasitárias, e hoje em dia, apesar da gente haver ainda, né, ainda faz parte das 5 principais causas de óbito, né, as doenças infecto-parasitárias, que a gente chama de DIP, né? Essas doenças ainda estão compostas dentro das nossas principais causas de óbito, mas elas não são a principal, né? Então, as principais causas de óbito hoje em dia são doenças relacionadas à atualidade, né? À modernidade. São doenças relacionadas, então, ao meio urbano. E a gente tem o quê? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, né? São essas doenças cerebrovasculares que são as principais, né? A gente tem as doenças oncológicas, né? Que são as doenças relacionadas a cânceres. Essas doenças, elas estão relacionadas ao quê? Ao estilo de vida urbano. Então, tá vendo como é que uma coisa vai puxando a outra? Então, o meio urbano, ele vai trazer o que pra gente? Uma alimentação mais baseada em ultraprocessados. Ela vai trazer pra gente, então, uma organização de vida em que você trabalha, né, muitas horas, e muito trânsito, e muito estresse relacionado a tudo isso. E como que isso vai chegar aos nossos corpos, né, ao ser humano, né? Como é que isso influencia a vida da gente? A gente dorme menos horas, né? A gente tem, então, o acesso a muitas luzes e tudo. Então, a gente tem o celular, a gente tem a televisão, a gente tem o computador, né? Todas essas questões vão influenciar na dinâmica de saúde e doença da nossa população, né? E também aqui, no caso da tuberculose, também, né? A gente consegue avaliar isso. A tuberculose é uma DIP, né? Uma doença infecto-parasitária. Ela é uma doença muito estigmatizada, porque ela é uma doença muito antiga e que continua matando até os dias de hoje, né? Que continuam trazendo muitos óbitos, né? E aqui a gente consegue fazer a distribuição dessa doença na nossa população, né? De que forma essa doença se distribui no nosso território? Vocês conseguem ver que ela está muito mais, aqui está mais dissipado, né? Está mais espreiado, né? Ela está mais distribuída de uma forma mais heterogênea, mas aqui a gente começa a ver, uma concentração maior do meio, e principalmente porque está relacionado ao meio urbano. Então, a nossa capital, né? E as cidades que são mais populosas, que estão aqui em volta da capital. Então, a gente vem aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, e a gente tem Niterói, a gente tem os municípios da Baixada Fluminense, então a gente tem Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, são populações, né, que são cidades que são muito populosas, e que essa concentração de pessoas também vai gerar uma facilidade para a disseminação dessa doença, né, para o espalhamento dessa doença. Tá? Então, a tuberculose é uma doença respiratória, como todos sabem, né? Ela tem uma série de outras questões, ela pode até acometer outros órgãos, mas, inicialmente, ela tem a disseminação, né, por via respiratória, e isso é muito facilitado, a disseminação é muito facilitada no meio em que você tem, principalmente, muita concentração de pessoas em um curto espaço, né, em um pequeno território, né? Então, são pessoas que moram, por exemplo, em casas muito juntinhas uma das outras. Isso facilita muito a disseminação dessa doença, tá?
Então, a gente tem aqui o cálculo das doenças transmissíveis, né? Ou são as DIPs, as doenças infecto-parasitárias. Então, o que é esse coeficiente, o que esse cálculo traz para a gente? Informa sobre o risco de óbito relacionado às doenças infecciosas e parasitárias, que são as DIPs, como eu comentei com vocês. Ele é obtido por uma razão. O que é uma razão? É um cálculo de divisão. Você tem um numerador e um denominador. Isso é uma razão, tá? No qual o número de óbitos relacionados a essa doença específica, no caso aqui a gente está falando de DIP de uma forma geral, mas a gente trata das DIPs específicas, como o caso ali da tuberculose. Então, aqui, por exemplo, o que eu faria, né? Como é que eu faria esse cálculo, né? Ocorridos, então, em um determinado local e é expresso por um numerador, né? E o denominador, que é expresso, então, pelo número de habitantes. Então, eu tenho aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, o cálculo de tuberculose, eu vou dizer coeficiente de mortalidade por tuberculose. E aqui eu teria número de óbitos por tuberculose e sobre o número de habitantes, vezes 10 a potência específica. Normalmente a gente usa muito essa padronização, né, para poder fazer comparação de populações específicas, de cidades, enfim, tá? Então, vamos lá, eu trouxe uma atividade para a gente fazer um pouco assim, de um exemplo, né, de como que então a gente faria esse cálculo de taxa de mortalidade, tá? E a gente falando sobre a mortalidade por DIP, né, pelas doenças infecto-parasitárias, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de DIPs. Então, seria a tuberculose e o próximo que a gente vai fazer é de HIV. Tá? Então, são só 2 DIPs exemplificadas para a gente ver como é que a gente faria, então, esse cálculo. Então, se a taxa de mortalidade por tuberculose, eu vou fazer número de óbitos por tuberculose. Onde é que eu pego esses dados, professora? Eu pego esse dado lá no DataSUS, tá? Lá a gente chama de Tabnet, que onde é a tabulação dos dados da saúde lá do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde, para que a gente faça essa tabulação toda. Eu consigo pegar esses dados, então, lá no site oficial do Ministério da Saúde, tá? E sobre total de habitantes. Onde é que eu pego o dado de total de habitantes? No site do IBGE. Então, eu consigo facilmente, uma busca rápida, consigo buscar essas informações. E a gente tem, então, essa delimitação por 100 mil habitantes, que, na verdade, é uma padronização para a gente fazer comparação de cidades, de municípios, de estados, o que for, tá? Ou mesmo de países. Eu quero fazer a comparação de taxa de mortalidade por tuberculose do Brasil e do Canadá. Qual a diferença, né? Então, a gente consegue fazer porque eu padronizo por 100 mil habitantes esse cálculo. Eu tenho aqui essa atividade que eu estou propondo, que eu tenho uma população de 50 pessoas com tuberculose, que morreram com tuberculose, tá? Numa população de 500 mil habitantes. De que forma eu faço esse cálculo, professora? Vamos lá. Eu tenho taxa de mortalidade por TB, né, que é a tuberculose, e aí eu vou colocar 50 sobre 500 mil, vezes 100 mil. Esse é o cálculo, que está aqui embaixo também, tá? Eu já tinha programado. No final desse cálculo, eu sei ali que eu vou ter, por exemplo, 10 óbitos para cada 100 mil habitantes. Eu tenho que fazer esse cálculo, mas é basicamente isso. Se eu tenho 10 óbitos para cada 100 mil habitantes, eu consigo, então, padronizar isso e comparar. Será que, por exemplo, Belo Horizonte vai ter mais... vamos dizer que Belo Horizonte tenha 15 óbitos para cada 100 mil habitantes e o Rio de Janeiro tenha 55 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, eu consigo fazer essa comparação porque eu usei a padronização, tá? O outro exemplo é o HIV. No HIV, e a mesma coisa, dessa mesma forma que a gente vai fazer o cálculo, tá? Número de óbitos por HIV sobre população total, tá? E vezes 100 mil habitantes. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma população de 800 mil, então eu tenho aqui, ó, vamos lá, taxa de óbito por HIV. Então, eu tenho 800 mil habitantes, tá? E 120 óbitos por, dentro dessa população. Desculpa, peraí. Vezes 100 mil, tá? E aí, aqui... É esse o cálculo que eu tenho que fazer, que está aqui embaixo também, para a gente chegar a essa conclusão de quantos óbitos eu tenho dentro daquela população específica que eu estou estudando, tá? Sempre vamos pensar que
num determinado espaço, né, geográfico, então é numa cidade, é num bairro, de repente a gente pode trabalhar também com uma dependência específica da saúde, por exemplo, com um hospital específico, numa escola específica, a gente também pode fazer esse cálculo e aí a gente consegue, então, organizar. É claro que eu trouxe para vocês 2 exemplos de DIPs, eu poderia ter trazido, por exemplo, gastroenterite. Eu poderia ter trazido, enfim, uma série de outros agravos à saúde, tá? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor essa questão, esse aspecto dos indicadores epidemiológicos e eu vejo vocês numa próxima oportunidade.